Opa, Thiago e tua audiência, tu me perguntou sobre essa questão do Kassab, né? O que eu acho que vai acontecer agora que o hacker Patrick César da Silva Brito finalmente disse o nome dele publicamente, tanto numa entrevista para a Rádio Auriverde, como também para 247. A questão é que isso já faz alguns dias e nada aconteceu. Sim, o Derride parece que deu uma declaração, queria investigar o caso, o próprio Kassab se manifestou dizendo que iria tomar as providências cabíveis judiciais contra o hacker, mas a grande mídia não se interessou. Eu entendo que a grande mídia talvez não creia que o hacker esteja falando a verdade, mas mesmo assim, eu, se fosse editor-chefe da grande mídia, e já o fui, porque dirigi 5 revistas aqui na Europa e 2 jornais, um na Europa e um no Brasil, o Jornal Hora de Santa Catarina, em Florianópolis, eu, como editor-chefe, teria tomado a decisão de escrever no mínimo uma notinha dizendo que o fulano de tal, o hacker tal e tal, que tem provas, que mostram uma série de coisas pessoais do Jair Bolsonaro, que prova que ele realmente entrou em coisas que não deveria ter entrado, ou seja, cometeu um ato ilegal contra um ex-presidente da República, enquanto ele era presidente e antes de ele ser presidente, fora os outros nomes todos envolvidos nessa história toda do hacker. Então, no mínimo, isso geraria uma notinha, uns comentários. Então, eu não entendo o que acontece com a mídia de hoje em dia, se são muitos jovens estagiários que estão no poder, ou se eu acho que até a inteligência artificial, se tivesse tomado o lugar dos editores-chefe, teria repercutido essa notícia. É uma notícia de importância. Houve reação do próprio acusado. Então, a partir desse momento, já é notícia. Pode-se dizer, Gilberto Kassab declarou que o hacker fulano de tal está mentindo sobre ele. É notícia, mas a grande mídia está calada. As autoridades, eu acredito que agora já estejam se mexendo. Eu imagino que a Polícia Federal, e essas coisas não são ditas, né, no microfone, portanto a gente não sabe, mas eu imagino que já esteja trabalhando no caso, assim como, quem sabe, outras autoridades também, da Polícia Civil, de São Paulo, etc. Não sei. Mas a mídia continua calada. O que o Kassab vai fazer e o que vai acontecer com a imagem dele, a gente não sabe se o Kassab necessariamente é a pessoa que o Patrick César da Silva Brito diz que o contratou. Eu sirvo como testemunha apenas do fato de que esse Patrick César da Silva Brito me disse que Gilberto Kassab havia o contratado, e também ouvi um telefonema que aconteceu para o telefone do hacker, onde aparecia escrito Kassab, sendo que isso, eu sei, como todos nós sabemos, poderia ter sido manipulado. Ele pode botar nos contatos o nome que quiser, no número que quiser. Mas eu tenho esses 2 indícios e, além disso, sou testemunha de que, de fato, esse hacker hackeou contas do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Gilmar Mendes, Aécio Neves, Michel Temer e Andréa Neves. Sei porque ele me entregou essas contas, eu tenho elas à disposição no meu e-mail até hoje. Então, eu sei que ele de fato hackeou, eu sei que ele também hackeou o Adélio Bispo, porque uma das contas que ele me mandou era do Adélio Bispo de Oliveira, antes da facada, o que coloca, se foi o Gilberto Kassab quem contratou o hacker, ou a pessoa que contratou o hacker, coloca no meio de uma trama, de uma história que a gente não sabe se é a pessoa que mandou, que contratou, digamos assim, o Adélio Bispo, ou influenciou, ou é uma pessoa que ficou sabendo que o Adélio Bispo estava com esses planos e aí estava o monitorando. Enfim, pode ter muitas versões sobre o que realmente aconteceu, se é realmente Gilberto Kassab. Agora, o que não há dúvida é que essa é uma notícia relevante que a grande mídia não está repercutindo.